A Lindsay Lohan foi e segue sendo uma das maiores child stars. Ela fez filmes que marcaram a cultura pop, deixando um legado imenso em Hollywood. Hoje ela se encontra numa fase muito boa, mas é inegável que a atriz passou por um momento bem conturbado entre 2007 e 2013. Diversas prisões e abuso de substâncias viraram meio que rotina na vida dela. Mas como nem tudo é só curtição, nessa época ela precisava pagar os boletos, precisava pagar as suas contas, então ela começou a aceitar filmes bem duvidosos para poder se aventurar. Filmes totalmente diferentes daquele status de A-list que ela tinha conseguido alguns anos antes, com filmes como Meninas Malvadas e outros filmes que ela fez na Disney. E é sobre isso que é o vídeo de hoje. Eu peguei 4 filmes dessa época meio conturbada da vida da Lindsay Lohan. E ela fez esses filmes parecendo que era dívida de jogo, porque, pelo amor de Deus, a qualidade aqui é muito ruim. Mas tem alguns que se sobressaem ali no meio e a gente vai falar sobre isso também. Antes de qualquer coisa, não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no meu canal, que você me ajuda bastante. Aqui a gente fala de séries, filmes, cultura pop, coisas que ninguém liga, mas a gente ama mesmo assim. O primeiro filme dessa lista é um filme que eu particularmente gostei bastante e o nome dele é The Canyons, ou como foi traduzido no Brasil, chamado Vale do Pecado. Esse filme, lançado lá em 2013, marcaria meio que uma volta da Lindsay Lohan aos holofotes, já que ela tinha ficado afastada há algum tempo das grandes produções por conta de seus problemas na vida pessoal. O diretor desse filme, que é o Paul Schrader, eu não sei se fala o nome dele certo, eu dei um Google no nome dele e eu tentei ver algumas produções que ele já tinha feito, mas não achei nada de muito relevante assim, ou que eu já tenha assistido. Mas eu posso dizer que se tudo que ele fez foi igual a esse filme aqui que ele fez com a Lindsay Lohan, Vale do Pecado, meu Deus do céu, ele tá muito mal das pernas. Até porque, vamos falar a verdade, eu me diverti assistindo esse filme. Mas é por outros motivos, não é porque ele seja um filme bom. Eu acho muito que ele tem uns jogos de câmera assim meio estranhos, uma direção meio confusa e ao mesmo tempo alguns diálogos bem ruins, meio crua toda a história de qualquer forma. Mas ele conta a história de Tara e Christian, que é um casal ali que tem os seus problemas, eles estão vivendo uma fase do relacionamento deles, que eles têm vários feitiços e eles meio que botam esses feitiços em prática. Só que eles têm alguns segredos entre eles. O personagem do Christian, ele é um produtor de filmes ali de Hollywood. E ele tá produzindo um filme pra namorada dele, que é a Tara, que é a Lindsay Lohan. Nossa, a Lindsay Lohan aqui encarna o papel da trophy wife perfeita. Mas como esse filme quer mostrar muito ali a vida de Hollywood, como é que é as coisas, eles se traem entre eles. Tanto o Christian trai a Tara, quanto a Tara trai o Christian. E a história começa a se desenrolar a partir daí, porque ela tem meio que um rolo ali com um cara chamado Ryan, que trabalha na produtora do Christian, e aí ele meio que tá produzindo um filme que ele é o protagonista. Só que ele e a Tara já conheciam muito antes dela conhecer o Christian, e aí vira um rolo sem fim, porque a namorada dele se envolve no meio também, e tem uma outra personagem. Na verdade, eu acho que esse filme aqui é cheio de personagens aleatórios, uma coisa que a gente fica meio confusa de entender. Mas depois que você pega a história, você meio que fica tentando entender o que está realmente acontecendo ali. Como eu disse, a personagem da Lindsay, ela tem meio que um caso com um cara chamado Ryan, que esse Ryan é interpretado pelo Noah Gerard Funk. Gente, esse cara, eu vou ser sincero com vocês, ele tá em todas as produções de coisas que eu já assisti na minha vida. Tô falando sério, ele fez muita coisa que eu já assisti. E tipo assim, ele não é o melhor ator do mundo, mas ele teve, acho, grandes chances na vida dele, porque ele participou de Glee, Awkward, aquele filme com a Jennifer Lawrence, A Última Casa da Rua, que é um filme muito bom, que é um remake de um filme antigo. O Ryan, o personagem do Noah, ele tem meio que uma namorada, e essa namorada, ela é secretária lá na produtora do Christian. Inclusive, o cara que interpreta o Christian, ele é um péssimo ator. Eu fiquei chocado com o que eu vi, mas eu fui dar um Google no nome dele, e eu descobri que o nome dele, ele era um ator de filmes adultos antes de estrear esse filme. Então esse é o primeiro filme da vida dele. Uma coisa que eu achei bem engraçada é que a Lindsay Lohan, ela interpreta uma alpinista social, porque ela fala diversas vezes durante o filme que ela tá ficando com o Christian porque ele tem uma condição de vida melhor, que ela era pobre antes, não sei o que. Ela fala isso pro Ryan, e depois que ela termina com o Christian, em um certo momento ali do filme, que eu não vou dar spoiler, ela meio que se envolve com outro ricaço. Então, na verdade, o problema dela é a estabilidade financeira. E ela bate no peito e fala mesmo que ela é uma alpinista social. E eu fico pensando assim, eu acho importante as pessoas falarem que é uma alpinista social, porque a gente pega exemplos de personagens como a Anastácia, do 50 Tons de Cinza,
ela é super uma alpinista social, só que ela fica pagando de apaixonadinha ali pelo Christian, mas na verdade ela é uma alpinista social. Nesse filme a gente tem uma história ali que tá gravando um filme, que é o filme que o Ryan vai protagonizar e que a personagem da Lindsay Lohan tá produzindo, e a namorada do Ryan também tá envolvida no projeto. Só que eles falam disso durante 1h20 de filme, e na verdade nada vai acontecer. É muito ridículo isso. Tipo, não tem por que você construir uma coisa e não ser nada lá na frente. Tipo assim, não tem impacto nenhum pra história. Mas em relação a esse filme, eu acho que é um filme que você tem que ir de mente aberta e não ficar pensando muito no desenvolvimento do roteiro, das coisas. Só você ir de mente aberta e levar tudo como uma comédia e não como um thriller, que eu acho que você vai se divertir muito assistindo. Eu falo a verdade pra vocês, porque chegou no momento ali do filme, já queria saber o que a Terry ia fazer, que é a personagem da Lindsay Lohan. Já queria saber o que ela ia fazer, entendeu? O segundo filme dessa lista, eu posso falar pra vocês que eu tô um pouco decepcionado depois que eu vi ele, porque quando eu assisti ele pela primeira vez aí em algum momento da minha vida, eu tive uma visão totalmente diferente, porque eu realmente tinha gostado dele. Só que assistindo agora, eu fiquei assim, chocado como esse filme é ruim. E eu tô falando de quem? De Eu Sei Quem Me Matou, de 2007. Nossa, eu passei uma raiva tão grande assistindo esse filme. A Lindsay Lohan, pelo amor de Deus, só pode ter sido dívida de jogo pra ela poder ter aceitado fazer isso aqui. Não é possível. O nome do diretor desse filme é Chris Silverstone. E eu acho que ele tinha a ideia na mente dele de fazer um filme, aqueles filmes thrillers eróticos dos anos 90. Só que ele pegou tudo que há de mais brega e problemático nesses filmes e transformou nessa pérola aqui, vamos dizer assim. Esse filme aqui conta a história de Aubrey, que ela é uma adolescente ali comum, que ela é raptada. E aí quando encontram ela, ela tem o braço e a perna amputados. Só que quando ela acorda, ela não tem uma memória sobre ser Aubrey. Ela se identifica como Dakota Moss. Uma pessoa totalmente diferente, com memórias diferentes. Na primeira metade do filme, a gente sempre tem uma suspeita ali, que sempre fica falando que tem uma Jennifer Tolan, que tá sumida e não sei o quê. Só que nunca é muito explicado isso. Aí a gente vai entender mais pra frente no filme que ela é uma adolescente também, que também, quando foi sumida, ela teve os braços e pernas amputados. Tipo, meio que tem uma ligação. Só que a partir daí o FBI fica meio que investigando isso. Eu fico pensando assim, será que o FBI ia montar toda uma investigação pensando que isso era um serial killer apenas por duas pessoas que têm características em comum das coisas, só que, tipo, pode ser total uma coincidência, não tem nada a ver. É que é bem ruim mesmo. E eu fico pensando assim, nossa, tem uma parte que a personagem da Lindsay Lohan fica lendo uma coisa pra frente de uma sala inteira. Só que isso não é explicado no filme. Por que ela tá lendo aquilo ali? Tipo, é só pra poder mostrar as coisas do roteiro, porque se tem uma coisa que esse filme aqui faz, é mostrar as coisas do roteiro, pra gente poder entender, porque ele não tem a capacidade, tipo assim, de desenvolver ali durante a cena, e ele quer explicar tudo pra gente, o que é muito ridículo. Eu fico pensando que esse filme é de 2007, é o momento que a Lindsay Lohan tava ali no seu auge da sua vida social, se jogando horrores na noite de LA, e ela aceitou fazer esse filme porque ela precisava do dinheiro, porque se ela lesse esse roteiro aqui, não é possível que ela ia aceitar fazer isso. Esse filme aqui também meio que serve como uma quebra de paradigma, porque a Lindsay Lohan antigamente era meio que uma atriz de filmes adolescentes, não sei o quê. E apesar dela interpretar uma adolescente nesse filme aqui, esse filme é muito mais adulto, digamos assim, porque na primeira cena tem ela se jogando ali num stripper, fazendo uma performance no pole dance, uma coisa, e aí do nada aparece um mamilo na tela, nas primeiras cenas do filme, tipo, oh, a Lindsay Lohan cresceu. Mas, ao mesmo tempo, é uma história ruim, então acho que ficou meio engatado. Inclusive, esse filme tem uma aprovação de 9% no Rotten Tomatoes. Dá pra acreditar nisso? 9% é uma coisa muito descarada, muito vagabunda, não é possível. Se você parar pra pensar, ela tinha feito o Meninas Malvadas 2 anos antes. Tipo, Meninas Malvadas, você pode pensar que é um filme adolescente, mas ele é muito bom, velho. Ele é muito bom. Tem toda uma trama por trás, se você entender, ele fala muito mais do que aquele filminho de adolescente quer dizer, tá ligado? O problema desse filme aqui, de Eu Sei Quem Me Matou, é que os personagens são ruins, a história é ruim, você não se importa com as pessoas, você não se importa com a história, então é muito difícil de você querer continuar o filme. Eu fiquei me pegando, me mexendo no celular várias vezes durante o filme, o roteiro desse filme é muito vagabundo. Eu acho que ele se leva a sério em alguns momentos, e que é o que fica mais ridículo pra mim. Porque quando um filme é ruim, gente, ele tem que saber que ele é ruim. Não precisa ficar se levando a sério, achando que tem um conceito por trás, sendo que não tem.
Então, pelo amor de Deus, né? Eu acho que ele tem que saber, quando você é ruim, um filme ruim, ele tem que saber disso e fazer piada. É a coisa mais inteligente a se fazer. E só pra poder finalizar, eu acho que eu não recomendo ele pra ninguém. E outra coisa, quando a Lindsay Lohan faz as cenas de horror, eu acho que ela não combina muito com esse gênero. Tipo, eu não sei se foi esse filme, não sei se era o momento, mas ela atua muito mal. Não é possível. Ela fez um horror muito mal. Ela tem que ficar gritando numa cena lá que ela tá sendo mutilada. Gente, pareceu uma tortura. Eu tava achando de fone de ouvido, porque eu tirei o fone de ouvido e falei, gente, como assim? Ela atua muito mal. E o terceiro filme dessa lista é um filme que eu particularmente gostei. Eu acho que, dos filmes que eu acho da Lindsay Lohan, eu acho que esse aqui ela mais se sente confortável em fazer, porque ela nasceu pra essa comédia, assim, comédia família, que vai passar a sessão da tarde. E o filme que eu tô falando é Meu Trabalho é um Parto, onde que ela interpreta uma mulher ali que ela tá prestes a ser demitida por vários motivos, e ela cuida da irmã dela, que é mais nova, assim. E aí ela finge que tá grávida para poder não perder o emprego. Eu acredito muito que um filme de comédia, ele é muito inteligente porque você precisa de bons atores. Porque existe um ditado popular que fala bem assim, que você pode fingir um choro, mas não pode fingir uma gargalhada. O que é muito sério, é verdade, né? Tipo, quando a gente finge uma gargalhada, a gente vê que é muito falso. E eu acho que a Lindsay Lohan tem esse dom. Ela sabe entreter a gente no sentido de, tipo assim, de ser engraçada e tal. E aqui ela se saiu muito bem, pelo menos na minha opinião. E se a gente fizer um paralelo, tipo assim, de Eu Sei Quem Me Matou, que era um thriller, onde ela precisava, tipo assim, ser mais séria, entre aspas, ou poder mostrar uma aflição maior, ela se sobressaiu muito aqui. É uma coisa sem base isso. A gente acompanha ali que ela, tipo assim, o chefe dela fica no pé dela e não sei o quê. Só que ele tem que se afastar por um momento e ela meio que, tipo assim, tinha um namorado, e esse namorado é meio pateta pra vida, ela acaba acabando com ele. E aí depois ela acaba se envolvendo com o novo chefe dela, que era, tipo assim, um dos caras lá que assumiu a empresa. E esse filme, assim, ele é muito da Sessão da Tarde, mas ele é muito divertido. E quem faz a irmã dela no filme é a Bridget Mendler, que é aquela atriz que faz Boa Sorte Charlie da Disney. Nossa, a Bridget Mendler é uma pessoa maravilhosa. Eu amo ela na música, amo ela nas séries. Inclusive tem uma série perdida dela, que ela fez com a Ashley Tisdale, uma série de Natal da Netflix, inclusive. Eu esqueci o nome agora. Mas é uma série muito boa. Eu vou deixar aqui pra vocês poderem ver. Essa série é muito boa. A Ashley Tisdale, que faz a Sharpay de High School Musical, ela faz uma lésbica nessa série. Essa série é muito boa. Vou deixar aqui ó, como recomendação. Sim, a gente pode pensar assim, nossa, esse filme aqui tem uma premissa muito boa. A premissa dele é muito boa, se a gente parar a pensar. Uma mulher que precisa manter o emprego e finge estar grávida. Por quê? Se a gente pensar, fingir estar grávida, porque tem uma lei que você não pode demitir pessoas grávidas. E, tipo, ela usar isso a seu favor é uma coisa complexa a se pensar, pelo menos na minha opinião. Acho que é uma boa ideia. E apesar de não ter sido muito bem executado aqui, eu acho que ele vale a pena por ser divertido também. Eu acho que nem todo filme precisa ser cabeça, tipo, pôr uma reflexão. É só pra você poder ter um entretenimento ali, se divertir e tá tudo bem. Esse aqui foi o que eu mais assisti me divertindo, que eu achei muito bom, velho. Muito bom mesmo. O último filme dessa lista é Ela é a Poderosa. Apesar de ele ter um nome assim bem clichê, né? E parecer que é uma coisa bem animada, esse filme aqui, ele tem uma atmosfera tão densa. Gente, tão assim, muito foda mesmo, porque ele trata de um assunto muito delicado, de vários sentidos. Na verdade, ele toca em vários pontos delicados. A personagem da Lindsay Lohan, ela meio que vai morar com a avó dela, depois que ela tem meio que uns problemas ali com a mãe. Então ela passa um período de verão ali com a avó dela. Só que ela e a mãe dela não se dão muito bem, porque a mãe dela tem um problema de alcoolismo e tem um cara que ela namora e ela liga muito pro cara e não sei o que. Enfim, mas ela chega lá e aí vai morar com a avó dela e ela não quer meio que aceitar as escolhas da avó dela. Só que a gente descobre no momento do filme que o padrasto da Lindsay Lohan meio que teve umas atitudes assim de abuso com ela. E tipo, a mãe dela não sabia de nada, então ela meio que conta isso pra o cara que é o veterinário lá, que é uma pessoa que aparece bastante nessa história, que conhece a avó dela e mora lá na cidade do interior onde eles moram. Enfim, ela conta isso pro cara, pra esse cara, e ele meio que conta pra avó dela. E a avó dela meio que fica questionando ali, então tipo assim, isso é uma parada bem pesada. Porque tudo aconteceu quando a personagem da Lindsay Lohan tinha meio que 12 anos de idade. E durou dos 12 anos até os 14. Isso é muito tempo, tá ligado? Não só essa questão do abuso, mas a relação entre a avó, a filha e a neta é bastante interessante também, porque a gente vê todo
uma coisa disfuncional, uma família disfuncional. E eu acho que meio que esse filme é meio que vendido na época, né, como um filme de família, para você poder assistir em família e tal. E eu não acho que ele é um filme para você assistir em família, não. Ele é um filme para você poder refletir. Porque, além desse abuso que a personagem da Lindsay Lohan tem, a mãe dela sofre de alcoolismo, se enche a cara, faz muita merda. Então, meio que rola uma negligência com a personagem da Lindsay Lohan por conta do alcoolismo. E aí, inclusive, o cara que é o marido dela meio que tenta justificar no momento do filme, falando assim que os abusos ocorreram por conta de dela estar bêbada o tempo inteiro. Tipo, meu Deus, não tem nada a ver. Você foi atrás de uma menina de 12 anos. Isso não entra na minha cabeça. Você é um escorto, doente. A relação da mãe dela, da mãe da personagem da Lindsay Lohan e da avó dela, que é interpretada pela Jane Fonda. Jane Fonda, maravilhosa, de verdade. Tipo, eu não entendo como ela tentou fazer esse filme, que é meio classe B, assim, meio baixo orçamento, mas ela é maravilhosa, Jane Fonda. Enfim, a Jane Fonda, que interpreta a Georgia, ela meio que é uma pessoa assim, tem meio que várias regras na casa dela, e é por isso que a filha dela, que é alcoólatra, não se dá bem com ela. Então ela pegou que meio que vazou e aceitou a vida que apareceu para ela, de ter um casamento com um cara rico e não sei o que pode comprar as coisas, vamos dizer assim. Enfim, e ela aceitou essa vida, então ela meio que se blindou porque sabia que teria essa vida e sairia do mar sufocante que era morar com a mãe dela. E parece que tem umas fofocas que rolam que a Jane Fonda e a Lindsay Lohan não se davam bem nos bastidores desse filme, porque a Lindsay Lohan, 2007, né, meus amores, estava assim no auge da bebedeira e não sei o que, e sempre chegava atrasada para poder filmar, e atrasava as gravações, não sei o que. E isso é muita gente envolvida, então gasta muito dinheiro um dia de gravação. E aí a gente pega a Jane Fonda putaça com ela por conta disso e detonava ela nas entrevistas falando um monte de coisa. Falando assim, que ela precisava de ajuda e não sei o que. E realmente ela precisava de ajuda, né? Porque tipo, o alcoolismo é um problema, ela é uma doença, então a pessoa precisa de ajuda. Mas enfim, esse aqui dos filmes que eu assisti da Lindsay Lohan é o que eu mais indico, porque se você perceber bem, ele não é uma comédia família, ele é um filme super pesado e super reflexivo para a gente poder enxergar várias situações. Então eu recomendo muito ele. E me contem aí nos comentários quais são os filmes da Lindsay Lohan que ninguém conhece e que vocês amam. Eu vou adorar saber a opinião de vocês. Inclusive eu posso fazer esse quadro aqui do meu canal com várias outras pessoas. Podemos fazer com Paris Hilton, com Bella Thorne. Eu acho que todas as duas têm filmes ótimos, escondidos, que ninguém conhece e que eu poderia falar para vocês. Ficando por aqui e até a próxima. Tchau!